Instalivros apresenta A Ciência de Ficar Rico, Wallace D. Wattles. Se você quer ficar rico, este livro dará o ponto de partida para o seu plano de ação. Ele te ajudará a alcançar o que você sempre sonhou, garantindo o sucesso e eficiência dessa ciência, sem perder tempo com teorias, mas de forma prática e exata. Para tudo na vida, precisamos atingir o máximo do nosso desenvolvimento. E para alcançarmos o direito de sermos ricos de forma inabalável, não é diferente. Nenhum ser humano deveria se satisfazer com pouco, se ele é capaz de utilizar e apreciar coisas melhores e maiores em sua vida. Ser rico não é se satisfazer com pouco. Isso deveria ser um pecado. Afinal, o propósito do desenvolvimento da natureza é a vida, e não aproveitá-la é um grande desperdício. A vida tem se tornado tão complexa que mesmo a pessoa mais simples necessita de uma grande quantia de riqueza para poder viver de forma íntegra. Não há nada de errado em querer ficar rico. Afinal, todo ser humano deve desejar ter uma vida mais próspera e abundante. O autor relata que há 3 motivos pelos quais vivemos. Vivemos pelo corpo, vivemos pela mente e vivemos pela alma. Nenhum desses é melhor do que o outro. Nenhum deles pode viver plenamente quando for negada a vida plena a pelo menos um dos outros. Ou seja, não será possível vivê-las em sua totalidade. A maior felicidade de um ser humano é quando ele pode entregar benefícios àqueles a quem ele ama. O amor encontra sua mais natural e espontânea expressão na doação. Um homem que não tem nada a dar não pode preencher o seu espaço como marido ou pai, como cidadão ou como homem. É no uso das coisas materiais que o ser humano encontra a vida plena para seu corpo, desenvolve sua mente e desenvolve sua alma. É, portanto, de suprema importância que ele seja rico. Existe uma ciência de ficar rico. Existem certas leis que lideram o processo de adquirir riquezas. Uma vez que elas são aprendidas e obedecidas, qualquer pessoa poderá ficar rica com a total certeza. É uma lei natural. Qualquer pessoa que aprender a executar as coisas dessa maneira ficará infalivelmente rico. Ficar rico não é uma questão de ambiente, pois se assim fosse, todas as pessoas em certas cidades seriam ricas, enquanto que aquelas de outras cidades seriam todas pobres. Ter talento também não resulta em ficar rico. Afinal, vemos muitas pessoas talentosas pobres e outras ricas sem talento algum. Podemos ver que a atividade profissional também não influencia em ficar rico, senão teríamos apenas um perfil de empresas ou profissionais. Ficar rico é o resultado de fazer as coisas de uma certa maneira. O autor relata que atitudes iguais geram resultados iguais. Sendo assim, todos nós podemos alcançar a fórmula exata da riqueza. A oportunidade é monopolizada? Ninguém permanece pobre porque a oportunidade lhe foi tirada. Algumas pessoas monopolizaram a riqueza e puseram uma cerca ao redor dela. Você pode ser impedido de entrar nos negócios em certos setores. Mas existem outras janelas abertas para você. Existe uma abundância de oportunidades para quem nada a favor da maré, ao invés de tentar nadar contra ela. Ninguém é mantido na pobreza por uma falta no suprimento de riquezas. Pelo contrário, há riquezas mais do que o suficiente para todos. O suprimento visível é praticamente inesgotável. O invisível é realmente inesgotável. Nenhuma pessoa, portanto, é pobre porque a natureza é pobre, ou porque não há o suficiente a utilizar. A natureza é formada para o avanço da vida. Seu motivo de impulso é aumentá-la. Por essa razão, tudo o que pode possivelmente contribuir para a vida é abundantemente fornecido. Não pode haver escassez. Você não se mantém pobre por falta de suprimento de riquezas. O universo é uma grande presença viva. Sempre se move em direção a mais vida e mais suprimento para que tudo se desenvolva em ordem e bem. O primeiro princípio na ciência de ficar rico. O pensamento é o único poder que pode produzir riquezas palpáveis, a partir de algo sem forma. Cada forma e processo que você vê na natureza é a expressão visível de um pensamento na forma original, na qual o homem pode criar e modificar através das suas mãos. O ser humano é um centro de pensamento.
Todas as formas que o ser humano cria com suas mãos devem primeiramente existir em seu pensamento. Não é possível dar forma a algo até que alguém tenha pensado nela. O modo como uma pessoa cria algo com as suas mãos revela o resultado direto de como ela pensa sobre as coisas da vida. Portanto, para realizar algo com eficiência, você terá que adquirir a habilidade de pensar de forma certa. E para isso, você precisa pensar no que você deseja e focar além das aparências externas. Pensar de acordo com as aparências é muito fácil, mas para obter o resultado e a eficiência, é necessário ter trabalho, ou seja, ir além das aparências depositando esforço e energia na forma de pensar. Esse é o processo mais trabalhoso para qualquer ser humano, pois exige ir na contramão de todo o pensamento habitual. Pensar de forma saudável, quando se está cercado pelas aparências doentes, onde só se encontra pessimismo, pensar em riquezas quando se está afundado nas aparências da pobreza, requer força. Mas aquele que adquire essa força se torna uma mente mestra. É capaz de conquistar o que deseja. Portanto, fixe cada palavra saudável em sua memória e medite nelas até que você acredite firmemente no que elas dizem. Se a dúvida surgir, lance-a de lado. Não escute argumentos contrários a esta ideia. Não leia revistas ou livros que ensinem uma ideia diferente. Se você se confundir em sua fé, todos os seus esforços serão em vão. A ciência de ficar rico começa com a certeza absoluta desta fé. Você é capaz de ser aquilo que deseja e pensa ser. Prolongando a vida. Uma semente, quando derrubada ao chão, produz outra vida, que por sua vez gera outras centenas de sementes, produzindo muitas outras vidas. A inteligência humana e a realização de cultivar o talento funciona da mesma maneira. Ela tem a necessidade contínua de multiplicação. Para realizarmos toda essa natureza criativa e inteligente, precisamos imprimir nossas ideias, através de recursos financeiros. Precisamos ficar ricos para que possamos criar mais e viver mais. Muitas pessoas pensam em ficar ricas para que possam comer, beber e se alegrarem ou para que possam se cercar de coisas belas, ver terras distantes, para que possam amar as pessoas e fazer coisas amáveis e ser capazes de realizar um grande papel em ajudar o mundo a encontrar a verdade. Mas lembre-se que altruísmo extremo não é melhor do que o egoísmo extremo. Ambos estão errados. Para conquistar tudo o que deseja, é necessário aprender que você deve se livrar do pensamento de competição. Você deve criar, não competir pelo que já foi criado. Muito menos tirar algo de alguém, e sim ser criativo a ponto de somar não somente para si, mas também para todos à sua volta. Livre-se do mundo competitivo. As riquezas apoiadas no plano competitivo nunca serão satisfatórias e permanentes. São suas hoje e do outro amanhã. Não pense por nenhum segundo que as riquezas são limitadas. Uma pessoa que é capaz de criar ideias em seu pensamento e a dar vida a este pensamento, consegue também trazer à realidade física aquilo que para ela já existe em sua mente. Como as riquezas vêm até você. O autor revela que você não deve procurar tirar vantagens em benefício próprio. Isso não quer dizer que você não tem que negociar nada, ou que esteja acima da necessidade de lidar com outras pessoas. O que ele quer dizer é que você não precisará lidar com tudo isso de maneira injusta. Não tem que conseguir algo a troco de nada, mas pode dar a cada pessoa mais do que recebe dela. Dê a cada pessoa mais em valor de uso do que você recebe dela em valor monetário. Então você estará contribuindo para a vida do mundo. Quando você desejar algo, pense que ele já chegou até você. Considere que ele já é seu e haja como se já tivesse aquilo. O autor chama essa técnica de inteligência suprema, que quando unida com a substância pensante, que é algo que não vemos, mas existe e rege todas as coisas. Aí sim as coisas começam a acontecer de forma exata. A música é um grande exemplo de toda essa energia. Quando você ouve e sente a música, você sente ela pulsar dentro de você. Porém, o que seria dela se não houvesse mãos para tocá-la, ou o instrumento para fazê-la ressoar? Tudo o que existe de possibilidade no mundo está buscando expressão por meio do homem. Deus quer que aqueles que sejam capazes de tocar a música tenham instrumentos, e que tenham os meios para cultivar os seus talentos de forma completa.
Esse exemplo não serve apenas para a música, mas para tudo o que deseja realizar na sua vida. Gratidão. Todo ajuste mental pode ser resumido em uma palavra: gratidão. Primeiro, você crê que existe uma substância inteligente, onde todas as coisas acontecem. Segundo, crê que essa substância te dá tudo o que deseja. E terceiro, se relaciona com ela por meio de um sentimento de intensa e profunda gratidão. Quanto mais agradecemos, mais rapidamente as coisas boas chegam até nós. A mente é a ligação mais próxima com a fonte de onde as bênçãos vêm. A lei da gratidão é o princípio natural de que ação e reação são sempre iguais. O valor da gratidão não está somente em te dar mais bênçãos no futuro. Sem gratidão, você não consegue permanecer por muito tempo longe do pensamento de insatisfação. Já a mente grata está constantemente focada no melhor. Portanto, ela tende a se tornar o melhor e receberá o melhor. Quem não possui o sentimento de gratidão não é capaz de manter por tempo prolongado uma fé viva. E sem uma fé viva, você não é capaz de ficar. Pensando de certa maneira. Você deve formar uma imagem mental clara e definida do que você quer. Não basta que você tenha um desejo geral de riqueza. Essa vontade todo mundo tem. Isso não é suficiente. Se você fosse enviar uma mensagem sem fio a um amigo, não enviaria as letras do alfabeto na ordem em que costumam estar, certo? Você enviaria uma frase que significasse alguma coisa. Você jamais será capaz de ficar rico ou colocar o poder criativo em ação se enviar mensagens vagas e desejos não focados. Reajuste a sua visão de forma clara, com o propósito de realizá-la e trazê-la à realidade de maneira palpável. Por trás desse propósito deve estar uma invencível e inabalável fé de que aquilo já é seu e que está em suas mãos. Como usar a força de vontade? É errado aplicar sua vontade a outras pessoas para que elas façam o que você quer. É tão errado coagir as pessoas por meio do poder mental, da mesma forma como é errado coagi-las através da força física. Se a sua atitude leva as pessoas a fazerem coisas para você desse modo, isso as reduz à escravidão. Convencê-las por meios mentais é exatamente a mesma coisa. A única diferença está nos métodos. Você não tem direito de usar sua força de vontade em uma outra pessoa, mesmo que seja para o próprio bem dela. A ciência de ficar rico não requer que você aplique poder ou força sobre nenhuma pessoa. Não há a menor necessidade de fazer isso. Qualquer tentativa de usar a sua vontade sobre os outros servirá apenas para destruir seu propósito. Para ficar rico, você precisa somente usar sua força de vontade sobre si mesmo. Outro ponto importante é que se você deseja ficar rico, não deve fazer nenhum estudo sobre a pobreza. Não fale sobre a pobreza, não a investigue, nem se preocupe com ela. Afinal, você não tem nada a ver com ela. Fique rico e verá que essa é a melhor maneira de conseguir ajudar os pobres. Uso prolongado da força de vontade. A melhor coisa que você é capaz de fazer pelo mundo inteiro é ser o máximo de você mesmo. Por isso, não deseje nada a menos do que se tornar rico. Foque a sua atenção na riqueza e exclua tudo o que possa ofuscar a sua visão. O ponto mais importante do método é: bloqueie toda fonte de notícia ruim ou que não edifique, seja por parte da TV, de sites de internet, de mídias impressas, de redes sociais, etc. A contemplação da sua imagem, o agradecimento constante e o contato com o que é positivo e belo são a chave desse sistema. Eu mesmo, ao não observar esse ponto, perdi meses de avanço e precisei reiniciar todo o processo, diz o autor. Agindo de maneira certa. Por meio do pensamento, você é capaz de mover o ouro nos corações das montanhas e atraí-lo à sua direção, mas ele não irá minerar a si mesmo, refinar a si mesmo, se transformar em moeda sozinho e vir rolando pelas estradas procurando o caminho para dentro do seu bolso, certo? Seja lá qual for a sua ação, é claro que você deve agir agora. Você não é capaz de agir no passado, então o remova da sua mente. Você não é capaz de agir no futuro, uma vez que o futuro ainda não está aqui. Então foque no seu objetivo hoje. Reaja ao presente e saia do abstrato. Aquilo que você fizer agora, você colherá certamente no tempo exato. Ação eficiente.
Faça todos os dias tudo o que for capaz de fazer naquele dia. Use todo o seu espaço presente, porém você não deve trabalhar excessivamente, nem se ansiar cegamente. Esforce-se para fazer o máximo possível de coisas no menor tempo. Não faça hoje o trabalho de amanhã, nem faça o trabalho de uma semana em um dia. Não é o número de coisas que você faz que o deixará rico, mas a eficiência de cada ação separada é o que conta. A impressão do crescimento. Não se gabe do seu sucesso. Não fale sobre ele desnecessariamente. A fé verdadeira nunca irá se promover. Em uma pessoa cheia de orgulho de si, podemos encontrar secretamente uma pessoa insegura e medrosa. Você deve impressionar as pessoas ao seu redor a ponto de elas sentirem que, se unindo a você, elas conseguirão crescimento para si mesmas. Certifique-se de que você dá a elas um valor maior do que o valor monetário. Sinta um orgulho honesto em fazer isso e deixe todos saberem disso. Sinta que você está ficando rico e que, ao fazer isso, você está tornando ricas outras pessoas e beneficiando a todos. Não se esqueça, nada pode atrapalhar ou ofuscar a sua visão em ficar rico. Aplique a visão em seus propósitos de maneira clara, com fé constante e gratidão. Insta Insights. Mantenha os seus objetivos claros. Seja grato. Todas as coisas contribuem para que você fique rico. Pense e haja como se já tivesse aquilo que deseja. Livre-se de informações e pensamentos negativos. Neste livro, você aprendeu que para alcançar a prosperidade, é necessário saber que é possível alcançar todo propósito e qualquer ideal, uma vez que esse esteja muito claro em sua mente. Tenha o foco em seu objetivo e a certeza da sua capacidade em alcançá-lo. Para isso, livre-se de toda a informação negativa, seja grato e use o máximo do seu tempo presente para fazer o seu melhor, sabendo que você atrairá a riqueza de forma justa e constante. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de O Milagre da Manhã para se tornar um Milionário, Hal Elrod, John Osborne e Honoré Corder.